Hoje, embarcaremos em uma fascinante jornada rumo às antigas páginas das Escrituras para desvendar um enigma que tem intrigado mentes ao longo de milhares de anos: o Leviatã. Essa mítica e colossal criatura marinha, envolta em um véu de enigmas, tem transcendentalmente percorrido os reinos da mitologia e da interpretação religiosa. Preparados para mergulhar nas profundezas do desconhecido? Então, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Serena. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal. Bem, o Leviatã, com seu corpo imponente e natureza enigmática, vai além das criaturas terrenas, desafiando nossa compreensão. Ao longo deste vídeo, convidamos você a explorar os mistérios das passagens bíblicas que narram a presença do Leviatã, enquanto buscamos entender os significados ocultos por trás dessa figura lendária. Acompanhe-nos nesta busca pelas entrelinhas das Escrituras, desvendando o simbolismo que somente essa criatura poderá revelar sobre a essência da natureza humana e nossa espiritualidade. Com base nas antigas tradições, examinaremos cada detalhe, desde sua origem até o seu misterioso destino. Aperte o cinto, ajuste seus fones de ouvido e embarque conosco nessa incrível aventura. Estamos prontos para explorar o desconhecido. O Leviatã na Bíblia. A presença do Leviatã nas páginas das Escrituras bíblicas nos conduz a um mergulho profundo nas raízes do mistério e da mitologia. No Antigo Testamento, essa criatura mitológica é mencionada como um grande monstro marinho que simboliza o caos e a destruição. Suas aparições nas passagens bíblicas desencadeiam uma série de reflexões sobre seu papel nas narrativas sagradas. Ao observarmos o livro de Gênesis, especificamente no capítulo 1, versículo 21, encontramos uma referência implícita à criação dos grandes monstros marinhos por Deus. Essa breve menção nos dá um vislumbre da presença do Leviatã no contexto da criação, indicando sua existência desde os primórdios. Um aspecto particularmente intrigante é a dualidade associada ao Leviatã. As passagens sugerem a existência de dois Leviatãs, um dos quais teria sido derrotado. O Salmo capítulo 74 no verso 3 e 14 faz referência à quebra das cabeças do Leviatã, insinuando um confronto épico e uma vitória divina sobre essa criatura. No entanto, é no livro de Jó que encontramos uma descrição mais detalhada e impressionante do Leviatã. O texto descreve a natureza indomável da criatura, enfatizando sua imensa força e poder. As metáforas utilizadas para ilustrar o Leviatã, como a quebra de suas cabeças, evocam uma imagem de grandiosidade e imponência. Essa descrição não apenas aguça nossa curiosidade, mas também nos conduz a reflexões mais profundas sobre a natureza do divino e o papel do Leviatã nas narrativas bíblicas. Essas passagens não devem ser interpretadas literalmente, mas simbolicamente. O Leviatã, em seu esplendor e invencibilidade, representa a soberania de Deus sobre a criação e as forças cósmicas que escapam à compreensão humana. Ele nos desafia a expandir nossas fronteiras espirituais e questionar nossa relação com o desconhecido. A natureza do Leviatã. Ao nos debruçarmos sobre as passagens bíblicas e textos antigos, deparamos-nos com uma descrição impressionante do Leviatã, uma criatura que transcende a compreensão humana. No livro de Jó, a descrição detalhada do Leviatã pode ser encontrada principalmente no capítulo 41. Nesse capítulo, Deus responde a Jó do meio de um redemoinho, descrevendo a grandiosidade e a imponência do Leviatã, uma criatura que é tão formidável que ninguém seria capaz de subjugar. Encontramos detalhes fascinantes sobre essa figura mítica nos versículos 1 ao 11 e 18, só 34 do capítulo 41, que nos fazem refletir sobre sua natureza imponente e sua invencibilidade. Nas palavras do antigo texto, somos apresentados a um Leviatã que não pode ser dominado por seres humanos. Suas características são descritas de maneira tão grandiosa que a simples visão do Leviatã poderia causar desmaios. É intrigante notar que essa descrição não se trata apenas de um encontro físico, mas carrega um simbolismo profundo. O Leviatã é retratado como uma figura colossal, uma criatura colossal e poderosa, com a capacidade de inspirar temor e reverência. O livro de Jó deixa claro que o Leviatã não é uma entidade que possa ser pescada, controlada ou subjugada de forma alguma. Essa abordagem coloca a criatura em um patamar muito além do alcance humano, ressaltando sua natureza feroz e indomável.
As passagens que mencionam a quebra das cabeças do Leviatã evocam a imagem de um ser formidável com múltiplas cabeças, sugerindo uma presença imponente e complexa. Essa descrição alimenta ainda mais o mistério e a grandiosidade associados ao Leviatã. É crucial compreender que a menção ao Leviatã, nesse contexto, transcende as batalhas físicas ou governamentais. Ela busca ilustrar a grandiosidade divina, a soberania de Deus sobre a criação e a própria natureza das forças insondáveis que operam no universo. Essa representação simbólica nos leva a questionar e refletir sobre nossa compreensão da espiritualidade e do poder divino. À medida que nos aprofundamos nas páginas antigas, descobrimos que o Leviatã não é apenas uma criatura mitológica, mas um símbolo profundo das forças que transcendem o reino terreno. O Leviatã nos desafia a explorar a magnitude do divino e nos leva a refletir sobre a nossa própria posição no cosmos. Habitat e possibilidades. O habitat do Leviatã, como descrito nas escrituras e nas tradições mitológicas, abre um panorama fascinante de possibilidades e mistérios ocultos nas profundezas do oceano. A imagem do Leviatã habitando as águas profundas evoca uma conexão profunda com o desconhecido, desafiando nossas concepções convencionais sobre a vida e a existência nos mares. Somos cercados por água, mas a verdade é que não conhecemos quase nada do fundo do mar. Segundo a Organização Nacional Francesa de Hidrografia, após 200 metros de profundidade, só desbravamos 10%. Só para termos noção, para alguns cientistas, o universo sob as ondas é menos conhecido do que a superfície da Lua. Essa lacuna no nosso conhecimento nos convida a imaginar que outras criaturas espetaculares e incomuns, assim como o Leviatã, podem estar escondidas nas profundezas. No Salmo capítulo 104 verso 26, o rei Davi menciona o Leviatã como uma das maravilhas que Deus criou para habitar as águas, ao lado dos navios que percorrem os mares. Essa referência nos convida a considerar o vasto e misterioso ecossistema subaquático, um reino que representa a maior parte do nosso planeta, ainda largamente inexplorado. A figura do Leviatã nos lembra que mesmo nas profundezas aparentemente obscuras e desconhecidas, existem maravilhas e segredos que ainda aguardam serem revelados. Simbolismo e reflexões. À medida que mergulhamos nas profundezas da descrição do Leviatã no livro de Jó, somos levados a um reino de simbolismo e reflexões espirituais que ultrapassam as fronteiras da compreensão comum. O Leviatã transcende sua identidade como mera criatura mitológica, tornando-se um símbolo complexo que nos convida a contemplar questões mais amplas sobre a existência, a natureza divina e o propósito da criação. O Leviatã, como retratado no livro de Jó, não é apenas uma entidade física, mas uma manifestação poética e poderosa que representa forças maiores do que a vida humana. Sua descrição imponente e invencível serve como um lembrete da grandiosidade do divino, da insondabilidade do universo e da humildade que devemos cultivar diante dessas forças. Destino do Leviatã. Conforme mergulhamos mais fundo nas escrituras e nas tradições, uma questão intrigante emerge: qual é o destino reservado ao Leviatã? Essa figura lendária, com toda a sua imponência e simbolismo, está conectada a narrativas que abrangem o início dos tempos e culminam no futuro final. No contexto bíblico, encontramos a sugestão de que o Leviatã está destinado a um encontro derradeiro com Deus. No livro de Jó, a descrição detalhada do Leviatã é acompanhada por uma sensação de reverência e imensidão. Isso nos leva a questionar como a derrota dessa criatura colossal se desdobrará. A menção à quebra das cabeças do Leviatã evoca a ideia de um desafio que transcende a capacidade humana, sugerindo que somente Deus possui o poder para dominá-lo. No âmbito espiritual, o destino do Leviatã pode ser interpretado como uma representação da vitória divina sobre o caos e a destruição. O Leviatã simboliza as forças incontroláveis da natureza e do universo, enquanto Deus personifica a ordem e o poder supremo. O confronto final entre Deus e o Leviatã representa a conquista do divino sobre o desconhecido e o triunfo da luz sobre as trevas. Além das narrativas bíblicas, o Leviatã também aparece em outras tradições, como o judaísmo e textos apócrifos. Em algumas dessas fontes, o Leviatã é retratado como uma figura complexa, envolvida em batalhas cósmicas que culminam em sua derrota. Essas narrativas adicionais enriquecem ainda mais a compreensão do destino do Leviatã,
apresentando uma gama diversificada de interpretações e reflexões. Porém, independentemente das variações nas tradições, uma mensagem fundamental permanece: o destino do Leviatã é inextricavelmente ligado à soberania divina e à ordem cósmica. Sua derrota, seja ela retratada como um evento passado ou futuro, simboliza a supremacia de Deus sobre todas as forças, sejam elas materiais, espirituais ou cósmicas. Em última análise, o destino do Leviatã é um convite a contemplar nossa relação com o divino e a nos lembrar da constante busca pelo entendimento das forças que transcendem nossa compreensão. Dentro das escrituras e tradições, encontramos uma narrativa que ecoa através dos tempos, uma profecia que lança luz sobre o destino final do Leviatã. A confirmação da derrota do Leviatã por Deus no final dos tempos é um ponto central que adiciona uma dimensão profunda e misteriosa a essa figura lendária, evocando reflexões sobre justiça divina, poder cósmico e o cumprimento de um propósito cósmico. No cerne dessa confirmação está a convicção de que, no juízo final, Deus exercerá sua supremacia sobre todas as coisas, incluindo o Leviatã. Essa crença ressoa com a ideia de que o caos e a destruição, personificados pelo Leviatã, eventualmente serão subjugados pela ordem divina e pelo poder de Deus. Essa narrativa reflete uma visão cósmica de equilíbrio e justiça, onde todas as forças desenfreadas serão trazidas de volta à harmonia. A confirmação da derrota do Leviatã por Deus no final dos tempos também carrega consigo uma mensagem de esperança e redenção. Ela sugere que, apesar das adversidades e desafios que enfrentamos, existe uma promessa de um desfecho justo e equitativo. A vitória de Deus sobre o Leviatã se torna uma metáfora poderosa para a vitória do bem sobre o mal, a luz sobre as trevas e a ordem sobre o caos. Agradecemos por nos acompanharem nesta emocionante exploração e convidamos vocês a compartilhar suas próprias interpretações sobre o Leviatã nos comentários. E também te convido a se inscrever no nosso canal. Que essa busca constante pelo conhecimento e pela espiritualidade continue a nos guiar em nossas vidas. Deus te abençoe, até a próxima jornada de descoberta.